Pessoas, voltamos à nossa série de vídeos sobre videoaulas de literatura para o Enem, literatura interpretada. Esse é o nosso terceiro vídeo sobre romantismo. Bem, o romantismo é o período literário que vem após o arcadismo, então vai ter, consequentemente, características contrárias ao arcadismo. Como eu já havia falado, os períodos literários vão se contrapor até o modernismo. Bem, no romantismo a gente vai encontrar uma característica diferente, porque o Brasil, a literatura brasileira começa a ganhar características próprias, e então começa a ter um cunho mais próprio, começa a andar com as próprias pernas. Então, o romantismo é dividido em três fases: a fase indianista, a fase mal do século, byroniana ou ultrarromântica, e a fase condoreira, que é a terceira fase. Bem, sobre a primeira fase, a fase indianista, vamos ter como característica a exaltação do Brasil, Brasil bom, Brasil forte. E sobre o índio, a figura do índio vai ser muito utilizada porque o índio é utilizado aqui como um símbolo patriótico nacional. Então, uma das características principais da primeira fase é o nacionalismo ufanista, é um amor exacerbado pela pátria. O contexto histórico do Brasil nessa época era exatamente a independência do Brasil, por isso tanto ufanismo. Temos os poetas, tem Gonçalves Dias, que escreveu Canção do Exílio, tem Gonçalves de Magalhães, que introduziu o romantismo no Brasil, que chama-se Suspiro Poéticos e Saudades. A segunda geração é a geração chamada de ultrarromântica, mal do século ou byroniana, byroniana, por conta do Lord Byron da Inglaterra, que influenciou muito os europeus e, consequentemente, nos influenciou. Bem, as características daqui são muito fortes, muito marcantes. É o romantismo, sim, a essência do romantismo está aqui na segunda fase. E nós temos como as características o individualismo, egocentrismo, pessimismo, negatividade, a pessoa não quer mais viver, quer morrer, fuga da realidade, com o misticismo, com o sonho, o mistério. Temos também a dúvida, a desilusão, a melancolia, o ódio, o rancor, o satanismo, o tédio, a tristeza e a mulher idealizada. Esse da mulher idealizada é importante porque na terceira geração vai mudar um pouco. A mulher idealizada de tal forma aqui. Por exemplo, vamos dizer que estou passando na rua, vejo uma mulher lindíssima, me apaixono. Só que é só naquela hora. Eu vou passar um amor de vida inteira amando essa mulher que eu só vi apenas uma vez, idealizei todo esse amor na minha cabeça. E acabo criando também um pessimismo, uma vontade de morrer por conta disso. Nessa época estava atacando muito no Brasil a tuberculose e também como tá afetando isso do pessimismo, essas coisas, juntava com a tuberculose e aí coisava tudo, né? Aí tem Álvaro de Azevedo, que é um dos principais poetas da época e é chamado de o Byron do Brasil, Byron brasileiro. Ele é muito importante porque ele morre novinho, aos 22 anos. Ele tinha uma vida boêmia e ele escreve Lira dos 20 anos, que quando ele tem 20 anos ele escreve sobre a vida dele e tal. Um certo dia ele cai do cavalo e depois de tuberculose acaba morrendo, né? Junta as duas coisas e morre. Não, não é ser poeta, e na terra do amor não ter um eco, e meu anjo de Deus no meu planeta, tratar-me como tratas com boneco. Não andar de cotovelos rotos, ter como pé do travesseiro, eu sei, o mundo não está perdido, cujo sol quem modera é o dinheiro. Minha desgraça, ó cães donzela, o que fez o meu peito assim blasfema é ter para escrever todo um poema, mas não ter um vintim para escrever uma vela. Temos Fagundes Varela, que ele serve de transição entre a segunda e a terceira fase, meio que ele tá por aí. Ele escreve Cântico do Calvário, porque ele tem um filho, e aí o filhinho dele morre logo novinho, e ele, consumido por toda a tristeza, escreve em belas palavras, belos versos, o tanto de dor que ele sente. Ele também morre bem novinho, aos 30 e poucos anos. E tem Casimiro de Abreu. Casimiro de Abreu escreve Meus 8 Anos, que é importante porque fala da saudade da infância e que ele queria reviver tudo isso novamente. A terceira geração do romantismo, a geração condoreira, o condor, é uma representação de um pássaro que representa a liberdade. Essa fase vai se opor à primeira fase,
e vai trazer sobre características e engajamentos sociais. Aqui já tem um contexto histórico um pouco diferente, que é o começo da nova república, a abolição da escravatura e por aí vai. E todo esse engajamento social vai passar para nossas poesias, nossas prosas, e a gente vai encontrar muita poesia assim, crítica da realidade. O principal poeta dessa época é Castro Alves, que é chamado poeta dos escravos, né? Escreveu apenas o Navio Negreiro, mas por incrível que pareça, é o poeta dos escravos. Ele também fala muito disso de questões sociais, porque ele fala sobre abolicionismo. E temos outros também, só que o mais importante é Castro Alves. Uma coisa importante, galera, que é bom para estudar, eu utilizo muito, dá muito certo, é música. Hoje em dia a gente encontra algumas músicas que servem para estudar e elas servem também para algumas características. A gente encontra a primeira geração, aquela música, não lembro o nome agora, que é mais ou menos Moro em um país tropical, abençoado por Deus. Essa música, ela traz, se você reparar na letra dela, ela traz um grande nacionalismo fanista. Inclusive, ressaltando um pouco sobre a primeira fase, Gonçalves Dias, quando ele escreve a Canção do Exílio, depois, muito depois, Canção do Exílio, uma parte vai para o nosso hino nacional. É importante, se você quiser, dar uma olhada no poema, a Canção do Exílio. E olha lá, no nosso hino nacional tem um pedacinho. Da segunda geração, Legião Urbana traz muito disso. Há tempos de Legião Urbana, Via Láctea e Angra dos Reis. Traz isso de pessimismo, a dor, o conflito existencial, a vontade de sumir, mais ou menos. Isso mostra um pouquinho. E na terceira geração temos índios também de Legião Urbana, que geralmente eu até me confundi também quando estudei isso pela primeira vez. Achei que índios de Legião Urbana poderia falar da primeira geração, que é indianista, mas não. Índios vem com a questão social engajada, então vai entrar aqui na terceira geração. Uma coisa importante que eu esqueci de falar sobre a terceira geração é que a mulher aqui ela já é mais presente, mais carnal. Até Castro Alves, ele escreveu uma famosa frase que é: senhores pais, segurem suas cabritas, pois o lobo está solto. Essa frase é muito utilizada hoje em dia, às vezes ainda. Ela mostra um pouco mais porque ele idealizava o amor ainda da segunda geração, só que ele já passava a viver esse amor. Ele idealizava e passava a viver, de tal forma que ele via uma mulher na rua, se apaixonava por essa mulher e fazia esse amor acontecer. Então, gente, esse foi o nosso terceiro vídeo. Acompanhem, compartilhem, porque tem muita gente que tem dificuldade em literatura e é importante citar que esse projeto é para ajudar as pessoas que têm dificuldade, para que elas possam entender a matéria, possam arrasar no Enem. E é isso, a gente deseja toda a sorte para vocês, que vocês arrasem, gabarintem a prova de vocês. É isso, gente, obrigada. Curtam, compartilhem e acompanhem. Quinta-feira que vem vai ter vídeo sobre realismo e naturalismo. Tchau!